Sabe, o Brasil é um país de uma riqueza. Nossa, é uma imaginação popular que não acaba mais. E boa parte desse tesouro cultural vive na tradição oral, sabe? Naquelas histórias contadas de geração em geração que, no fim das contas, ajudaram a formar quem a gente é. Pois é, pensa só. Antes de existir livro, antes de todo mundo saber ler e escrever, o que existiam eram as histórias. A memória de um povo era guardada na voz. Eram essas narrativas passadas de pais para filhos que formaram a base da nossa cultura, explicando o mundo de um jeito todo especial. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essas histórias são o que a gente conhece como lendas brasileiras. Elas são essa mistura fascinante de fatos, de fantasia, de crenças. E para a gente entender melhor como elas funcionam, hoje vamos analisar três das mais famosas: a Cuca, o Saci-Pererê e o Boto Cor-de-Rosa. Vamos começar com uma que, olha, com certeza marcou a infância de muita gente. E nem sempre pelos melhores motivos, né? A Cuca é, sem dúvida nenhuma, uma das personagens mais notórias do nosso folclore, representando o medo e também o controle. E o que é muito interessante aqui é essa dupla face da Cuca. De um lado a gente tem a imagem que dá medo, uma bruxa, às vezes com corpo de jacaré, que pega a criança. Mas por outro lado, essa figura tinha uma função social bem clara. Era uma ferramenta para impor disciplina, para garantir que as crianças obedecessem os mais velhos. Olha, que curioso. A história da Cuca não brotou do nada aqui no Brasil. Ela tem sim um pezinho lá na Europa, sabe? Veio principalmente de Portugal. Mas, quando chegou aqui, a lenda foi se transformando, ganhando novas características e virou uma peça-chave no repertório de histórias que os adultos usavam para manter a ordem em casa. E aí a gente chega num ponto muito importante. O papel da Cuca mudou. Se antes ela era puro medo, hoje a gente olha para ela como parte do nosso patrimônio cultural. Uma personagem super rica que pode ser estudada, apreciada pelo que ela representa, sem precisar mais assustar ninguém. Agora, mudando completamente de assunto, se a Cuca é o medo, o Saci-Pererê, ele é a pura travessura, a irreverência. Vamos ver como a lenda dele fala sobre resistência de um jeito único. Ele é, com certeza, um dos personagens mais queridos do Brasil. E aqui a gente vê o quão complexo o Saci é. Porque à primeira vista ele é só aquele moleque brincalhão, né? Uma perna só, gorro vermelho, adora uma bagunça. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, principalmente nas suas raízes indígenas e africanas, o Saci se mostra um símbolo poderoso de resistência, de inteligência e de questionamento das regras. E que tipo de bagunça ele apronta? São as clássicas. Ele esconde coisas que depois aparecem num lugar que não tem nada a ver, assusta o gado no pasto, confunde quem está andando na mata e, com aquele famoso redemoinho, ele apaga fogueiras e causa o maior caos. E essa é a grande sacada para entender o Saci, sabe? A intenção dele nunca é a maldade. As ações dele são, na verdade, um jeito divertido de desafiar a ordem, de fazer a gente rir das situações e, quem sabe, pensar um pouquinho sobre as regras que a gente segue sem nem questionar. Bom, a gente já viu uma lenda que fala de controle e outra que fala de desafio. Isso faz a gente pensar, né? Será que as lendas têm outras funções? A resposta é sim, e o nosso próximo personagem vai mostrar isso muito bem. Agora, a gente viaja lá para a região amazônica, que é o berço de uma das lendas mais, poéticas e cheias de mistério do nosso folclore, a do Boto Cor-de-Rosa. E olha só, a lenda do Boto também tem essa dualidade. De um lado tem a história fantástica, né? O Boto que vira um homem todo charmoso e vai para as festas seduzir as moças. Mas o outro lado é ainda mais fascinante. Essa história servia como uma narrativa social, um jeito que as comunidades ribeirinhas acharam para explicar eventos da vida como uma gravidez fora do casamento, de uma forma que fizesse sentido dentro da realidade dele. A história do Boto é quase um roteiro de filme, né? Tudo acontece lá na Amazônia. O Boto sai do rio, se transforma num cara super charmoso, encanta uma moça na festa e antes do dia amanhecer, ele volta para a água, deixando para trás só o mistério e às vezes consequências bem reais. E essa talvez seja a grande lição que o Boto nos deixa. As lendas não são só fantasia, de jeito nenhum. Elas são, na verdade, ferramentas poderosas que as comunidades usam para dar sentido ao mundo, para interpretar a vida e para lidar com situações que não tinham outra explicação. Então, tá. A gente passeou pela Cuca, pelo Saci, pelo Boto. O que a gente pode concluir sobre o papel dessas histórias? Por que será que elas continuam tão vivas até hoje? No fundo, a gente pode resumir em três funções principais. Primeiro, a de impor um controle social, como a Cuca fazia com a criançada. Segundo,
inspirar o desafio e a resistência, celebrando a inteligência e a astúcia, como faz o Saci. E terceiro, interpretar a realidade, criando histórias que dão sentido aos mistérios da vida, como é o caso da lenda do Boto. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Porque as lendas, elas não são coisa do passado, né? Elas se transformam. Então vale a pena pensar que histórias modernas a gente usa hoje para ensinar lições, para questionar a autoridade ou para explicar o que parece inexplicável. Pode ser um meme, uma série de TV, as novas lendas estão por toda parte cumprindo as mesmas funções de sempre. A resposta pode surpreender e muito.